8 horas e 54 minutos e o programa Vento Sul já com mais uma edição especial nesta belíssima manhã de segunda-feira. Segunda-feira, dia de quadro tema central, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo aí um aprofundamento a respeito da dica da semana, que foi o livro A Tenda de Deus, e que se você não tem ainda, você pode fazer seu download em nossa loja virtual. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou venha até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, Ferramentas, brinquedos, decoração, presentes doces e muito mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651 8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho. O melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de milho. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá
tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta, você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Autoposto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro. Fone 3651-3661. Antonieta, tá te esperando, Antonieta, tá te esperando, Antonieta, tá te esperando, Antonieta, tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga, meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Está começando agora o programa Vento Sul. Acompanhe nossa live pelo Facebook. Programa Vento Sul. A família toda é tocada e todos vêm até Jesus. É na hora certa. Bom dia pra você. Olha a hora. Antes da hora não é hora e depois da hora também não é mais hora. São 9 horas e 1 minuto e o programa Vento Sul com mais essa edição especial nesta belíssima manhã de segunda-feira. Gente, segunda-feira, dia de quadro, tema central, com a participação do Ministro da Palavra, trazendo um aprofundamento aí na dica da semana, que foi aquele livro fantástico, A Tenda de Deus, o Tabernáculo de Deus, a Casa de Deus, a habitação de Deus, que somos cada um de nós, né? Lá no livro de 1 Coríntios 6, capítulo 19, versículo 20, também fala, né, sobre esse assunto tão importante que é: temos que aprender a ser casa de Deus. Acaso não sabeis vós que sois santuários de Deus e que Ele habita dentro de vós, né? É muito importante a gente estar nos aprofundando desse assunto esse que não é tão falado aí. A gente observa, né, que na casa de Deus, aqui nesse lugar, se fala muito sobre o tabernáculo, sobre o plano, sobre a obra de Deus para a nossa edificação, a nossa restauração, a nossa transformação e a nossa preparação para ser glorificado. Bom dia para você que já está no Facebook. Um abraço aí para você, Josimárcio, Thelma Gômia, Luiz Prates, Elisângela Fortes, Regina Souza, Marise Santos, Paulo Tanistrebe, Silvana Ferreira, Moreci Silva e Marina Domingues, e já muitas pessoas deixando postado ali o seu comentário sobre esse assunto. Muito legal a sua participação. Você que já está também com a gente aí pelo aplicativo Pão de Judá, a gente fica muito feliz aí com a sua companhia, né? Lembrando que você pode fazer um translado para o Facebook, né? E também deixar postado ali o seu comentário. Aplicativo Pão de Judá é o melhor aplicativo de autoajuda que existe, que você pode fazer seu download aí gratuitamente. E você que está na 102 FM Rádio Interativa também, muito obrigado pela sua companhia. Fique muito bem à vontade. Você pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp 019-983537522. E aqui sempre comigo a Neuza. Bom dia, Neuza, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos vocês que já estão aí na escuta desse programa maravilhoso.
E bem legal aí, na sequência nós teremos aí o nosso Momento Vento Sul, o nosso caminho digital e aí na sequência a participação do Ministro da Palavra. Até lá você vai estar enviando esse link que você recebeu para que muitas pessoas possam também participar. Você que tem um grupo de WhatsApp, grupo do Facebook, teus amigos, familiares, vamos nos unir nesse momento e vamos aí praticar o ICCC, né? Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Vamos aí divulgar todas essas programações que tem esse encargo, essa comissão divina aí de propagar o Evangelho do Reino. Vamos aí para um breve break comerciais e já nós voltamos. A cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo a Rádio Menorá. A rádio feita para você melhorar. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 36516105. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651 8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço.
Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de milho. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia, agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo o almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Autoposto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82 Centro. Fone 3651-3661. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Momento Vento Sul. E no Momento Vento Sul de hoje, nós trazemos um trecho do livro A Tenda de Deus, o livro que é a dica espiritual da semana aqui para nós, né? Você sabia? Cristo tornou-se acessível a todos nós e nos dá a capacidade de compreender espiritualmente a sua verdade, a qual dissipa as trevas que estão na nossa mente. Quando a sua verdade está dissipando as trevas, as lâmpadas estão sendo acesas no candelabro e passamos a emitir a luz de Cristo através da nossa vida. É maravilhoso quando a vida da gente começa a despontar com um testemunho de fé, quando a gente começa a sentir as transformações na nossa mente, na nossa alma, né? Você confere esse trecho desse livro na página 11, né, da página do livro A Tenda de Deus. Se você ainda não possui nem o livro físico e nem o livro digital, o e-book, você pode conferir na Livraria Vento Sul, aqui em Ouro Fino, Espírito Santo Pinhal, ou na sua cidade, a Livraria da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e também na nossa loja virtual, editoraventosul.com.br. O Momento Vento Sul fica por aqui hoje. Momento Vento Sul. Pão de Judá. Curta, comente e compartilhe. Entre em seu Facebook e pesquise por Pão de Judá.
selecione Pão de Judá nos resultados da busca, curta a página e vá até as postagens. Curta, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. Desta forma, você contribui para o reino chegar a todas as pessoas. Divulgue o reino você também. O céu e a terra, Ele não te deixará cair. Aquele que te protege está sempre alerta. Aquele que protege Israel não dorme, está sempre alerta. É o Senhor que te protege e está ao teu lado para te guardar. O sol não te fará mal durante o dia, nem de noite a lua te incomodará. O Senhor protege-te de todo mal e livra-te do perigo. O Senhor protege-te em todos os teus passos, agora e para sempre. O sol não te fará mal durante o dia, nem de noite a lua te incomodará. O Senhor protege-te de todo mal e livra-te do perigo. O Senhor protege-te em todos os teus passos, agora e para sempre. Agora e para sempre. Agora e para sempre. Nove horas e 17 minutos e o programa Vento Sul já com essa edição especial no quadro Tema Central, com a participação ao vivo do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves. Você vai acompanhando na sequência da programação. Vamos aproveitar esse espaço de tempo e vamos estar enviando esse link, convidando todos os nossos irmãos, amigos e parentes para estar participando desse programa de hoje, porque nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante, que é a questão da dica da semana, a tenda de Deus. E se você tem aí algum comentário, alguma experiência com esse assunto, pode deixar postado aí no Facebook. Muitas pessoas aí na reprise vão estar desfrutando deste comentário. Fim da terra, clamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado. Leva-me a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim, torre forte contra o inimigo, pois tem sido um refúgio para mim,
forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo. Habitarei no teu tabernáculo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Pois tem sido um refúgio para mim, torre forte contra o inimigo. Pois tem sido um refúgio para mim, torre forte contra o inimigo. No teu tabernáculo. Habitarei no teu tabernáculo. No teu tabernáculo para sempre, para sempre. 9h22 e nós já estamos aqui com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, ao vivo na nossa programação, no quadro Tema Central. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia, irmã Neuza. Bom dia, a irmão. todos os nossos ouvintes aí da TV Menorai e das coligadas aí, das parceiras FMs, os irmãos e os simpatizantes da palavra que nos escutam. Que Deus também esteja abençoando a vida deles. Que legal, aí muito obrigado aí pela sua participação. A gente sabe que segunda-feira sempre é um dia da semana que não é atípica, né? Porque o Ministério da Palavra está sempre atuando de segunda a sexta-feira, mas em especial segunda-feira tem a participação do ministro em várias programações da rádio. Já tivemos às 7 horas da manhã, né, no Metamorfose Espiritual, em que a gente conseguiu acompanhar e se foi falado de vários assuntos assim, concernente à edificação da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo na terra e em cada localidade. Agora o programa Vento Sul e depois na sequência outros programas também o ministro participa. E eu queria já nessa introdução, ministro, aqui trazer sobre esse assunto, né, da edificação da casa de Deus na terra, que é o tabernáculo, né, que é o tema de hoje, a dica da semana. E me parece assim, durante essa minha experiência, que estamos chegando aí a 23 anos aí nessa casa, a gente conseguiu observar, como experiência minha pessoal e da Neuza também, a gente chega assim no movimento espiritual e quando ouve falar sobre tabernáculo, sobre os utensílios do tabernáculo,
me parece, assim, na minha experiência de observar esses novos convertidos, inclusive irmãos que vêm até de outras organizações, me parece que é um assunto assim que eles ficam surpresos. Mas o que tem a ver um tabernáculo com a minha salvação e com a minha restauração, ministro? Fala um pouquinho sobre isso. Sim. O projeto de Deus de edificar um reino na terra, ele não é uma coisa do Novo Testamento. Ele é da época de Gênesis, depois tomou forma na época de Moisés, e ali Moisés então recebeu a planta e o projeto de como era para implantar o reino de Deus na terra. E aquele tabernáculo que ao mesmo tempo, simultaneamente, ministra o reino de Deus na terra, como também a edificação do reino dentro do homem, as duas coisas simultaneamente são ministradas. Nós temos ali a composição daquela tenda em 3 partes. O homem também é tripartido, Deus também é triuno em operações. É único em existência, mas é 3 em operações. E então aquilo ali, o ato exterior representa o corpo humano, né? O santo lugar representa a alma e o santo do santo espírito, o esconderijo do Altíssimo. É ali no espírito do homem que Deus mora, né? Hoje, aqueles regenerados. Então, no Antigo Testamento havia um véu que separava o santo lugar do santo dos santos. E isso era aquele querubim que não deixava o homem acessar o espírito, né? Que estava guardando lá o Éden. Então, aquele véu que separava a alma do homem de Deus era o pecado, a transgressão das leis. E o homem, então, caiu do espírito para a morte e ficou condenado. E sua situação era de lago de fogo para sempre. Mas, como havia aquela promessa em Gênesis 3, de que desta mulher que tu enganou, vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. E isso já aconteceu. Então hoje o véu se rasgou de alto a baixo. Então o santo lugar e o santo dos santos, eles não são mais 2 ambientes, eles são um só. Então há uma unidade plena entre os 2 ambientes. O espírito e a alma do homem está totalmente aberta para Deus e aberta para nós. O acesso a Deus hoje é pela fé. Os regenerados podem adentrar no Santo dos Santos a hora que eles querem para ouvir Deus e atender Deus, ministrar para Deus. Nós todos estamos com livre acesso ao Pai, né? E através de Cristo, e através do Espírito de Deus que está ali, nós podemos contatar Deus por meio do nosso Espírito. Mas nossa alma é aquela que precisa receber o convencimento do pecado e da necessidade de descolar nossa alma da carne. E isso é o que toda a história do tabernáculo versa sobre esse tema. Descolamento da carne para que o Espírito governe a nossa alma, né? Então Deus sai lá do Santo dos Santos para ser nossa alma e para se expressar através do ato exterior para o mundo, né? Isso vai acontecer na individualidade de cada crente, né? Esse projeto se completa daqui a pouco, no milênio da paz. Você vai ver o tabernáculo coletivo de Deus, onde cabeça quem se assenta no trono em Jerusalém, que é o Santo dos Santos do mundo. Então, dali, então, Jesus com seus vencedores vão governar todo o planeta e o universo. Então, esse grande tabernáculo vai ter realidade tangível daqui a pouco, né? Porque nós já somos o protótipo desse tabernáculo, como pessoas cristãs individuais. Deus está fazendo isso em cada santo, para depois, então, juntar tudo e ficar um só tabernáculo no universo.
E em cima dessa introdução, e antes da Neuza já entrar aqui com algumas perguntas, ao meditar ali no livro A Tenda de Deus, né, e também indo para a palavra de Deus, ali no Êxodo capítulo 20, principalmente do versículo 25 em diante, que fala ali da formação dos utensílios, né, eu observei, ministro, que todos os materiais utilizados ali para realizar aquela obra foram materiais assim de primeira linha, né? Era o melhor, era a oferta mesmo, prata, ouro, a madeira, as peles, né? E eu me deparei assim não com um questionamento, mas assim com algo assim que o Senhor me despertou no meu coração, porque no deserto ali, né? Por que Deus, naquele deserto, queria edificar uma coisa assim, com tanto valor, com tanto luxo, com tanto material de primeira, no meio do deserto, onde não tinha ninguém para estar contemplando, a não ser o próprio povo de Deus, né? E eu queria que o ministro comentasse assim, porque me passou assim uma impressão de que aquele tabernáculo, né, não poderia nada concorrer com ele. Tamanha era a importância para Deus a edificação daquele tabernáculo, que Deus não edificou ele lá no meio do Egito, onde tinha aquelas pilastras, aquelas ídolos, aqueles postes ídolos, aqueles ouro, tudo. Não, Deus edificou num deserto, porque Deus não aceita concorrência, né? Deus é o único que tem que ser adorado e ser servido. Me passou essa impressão assim, da importância de Deus passar para o seu povo, que o seu povo deveria ter como exclusividade em seu coração apenas o Senhor. Mais ou menos isso, ministro? É mais ou menos, é isso aí. Mas assim, por que aquela região lá, onde foi ordenado? Primeiro, não tem tráfico para distrair as pessoas de Deus. Olha só. Segundo, não tem novela lá também, né? Então, as pessoas estão ali separadas para o uso exclusivo de Deus, consagrados, né? Então, todas as coisas ali cooperam para a pessoa ter uma íntima comunhão com Deus. E hoje na igreja é mais ou menos semelhante como nós vivemos, não figuradamente como a história de Israel, mas nós que somos filhos de Deus hoje temos uma atividade e um entretenimento totalmente educado e restringido pela verdade de Deus. A gente não pode estar acessando as coisas que o mundo oferece, né? Nós temos que estar consagrado ao Senhor, mais na palavra, mais trabalhando para Ele, embora dentro de um mundo totalmente corrompido e pecaminoso, mas nossa alma não se suja por andar na água suja, né? No mundo, né? Que é a terra. Então, é aquela história da garça, né? Extraímos a subsistência, come o peixinho, mas não deixa a lama pegar na sua penagem, né? Sim. Assim que nós temos que ser hoje no mundo. Vamos tirar a subsistência e o restante que sobra, vamos dedicar à edificação espiritual da família e da igreja. Olha só. Amém. Amém. Ministro, quem são as pessoas que podem ser consideradas tenda de Deus? O apóstolo Paulo é um exemplo. Quando ele diz em Gálatas 2:20, foi ontem no culto mundial que nós falamos sobre isso. Sim. Paulo e Silas na prisão, ali está o tabernáculo, né? De maneira muito clara, o apóstolo Paulo muitas vezes deu demonstração do que é ser dependente e governado pelo Espírito Santo. E isso, veja por que Deus entrou para dentro do homem. Primeiro, para salvar o homem que não tinha condições fora disso. Segundo, para ser o conteúdo do homem, para o homem se sentir suprido, alegre e feliz, né? Então veja o grau de importância. Primeiro, né, porque Deus quer o reino na terra. Então tinha que entrar dentro do homem para ter esse reino. Segundo, para satisfazer o homem como conteúdo. Terceiro, se expressar através do homem para salvar os outros aqui fora. São os objetivos do tabernáculo, né? Então, hoje Deus sai lá do Santo dos Santos e vai lá no átrio exterior buscar pessoas. É o Cristo através de nós que está fazendo isso. Porque eu sou um tabernáculo, você também. Mas o que é importante no tabernáculo? O importante é a habitação de Deus. Sim. Sim. Então hoje Deus é
Ele foi lá no altar de holocausto me proporcionar a entrada no santo lugar. Ele foi por mim. O que é o altar de bronze? O altar de bronze representa a cruz de Cristo. Ele foi lá e se ofereceu de uma vez por todas para todos serem salvos. Então ele saiu do Santo dos Santos e foi minha oferta para pagar minha conta. E por isso eu estou hoje desfrutando desses benefícios, dessas maravilhas que eu tenho da parte de Deus. Né? Aí depois tem aquela bacia, que é a preparação para mim me consagrar. Né? Porque crescer em vida, tem que me lavar para entrar no santo lugar. Porque ali eu vou ter contato com Cristo por meio de pães. Né? Meu contato com Cristo é através de pães, que representa ali a palavra de Deus. E quando eu como pão frequentemente, brota uma luz. Sim. E essa luz é a expressão do Senhor que começa a aparecer na minha vida, que é o candelabro. Né? E quando as 7 lâmpadas estiver acesa, que eu estiver maduro e governado por Deus, como Gálatas 2:20, então eu vou para o altar de incenso para Deus desfrutar de mim de uma forma plena. Aí Deus fala através de mim, sente através de mim e executa através de mim. Altar de incenso é uma entrega total para o uso exclusivo de Deus. Né? Então ele faz eu orar, ele faz eu evangelizar, ele faz eu pregar, ele faz tudo o que ele quer comigo. E não tem nenhuma restrição, nenhuma resistência. Amém. Então eu sou eu sou um incenso que está em cima de brasas, que gera bom aroma. Isso é o Cristo. Então quando Deus sente o cheiro daquele aroma, daquela fumaça, daquele incenso aromático, ele diz: ó, meu filho se derramou e produziu muitos outros santos. Né? Tá certo. Ministro, toda a vida da igreja, essa minha caminhada, eu lembro assim, lá no início, né, na sala Amidian, acho que a Neuza lembra também, né, tinha um quadro, né, o ministro sempre trazia aquelas gravuras, né, e desenhava o tabernáculo e explicava, né, o significado de cada utensílio ali. E sabemos que toda aquela antiga aliança representa a sombra, né, daquilo que é realidade hoje para nós. E eu observei que existe assim situações na caminhada cristã, como por exemplo o povo 430 anos escravo no Egito, né, representa a nossa vida de condenado, né, sem libertação. Depois representa ali a libertação, a nossa regeneração. Moisés foi um tipo de Cristo, né? Hoje Cristo operou em nossos corações e gerou a regeneração, a recriação. Aceitamos Jesus e fomos batizados. E depois o povo ficou um período no deserto, né? 40 anos no deserto. Hoje a gente sabe que a vida da igreja é uma vida em que promove libertações, né, a todo momento, que seria o nosso deserto. Mas também apresenta que no final ali daqueles 40 anos, né, aqueles que nasceram no deserto, junto com Josué e Caleb, entraram na Terra Prometida. Aí na Terra Prometida, que seria então o milênio da paz para nós, eu creio assim nesse entendimento, ali não havia mais aquela tenda, né? Não havia mais o tabernáculo, né? Isso, o que significa para nós hoje? Significa que nós vamos chegar à plena comunhão com Deus, que não vai precisar de nenhum utensílio, de nenhum tabernáculo, de nenhuma obra natural? Como funciona? A visão do tabernáculo, ela sempre vai existir, só que de forma mística e não assim ilustrativa e tangível. Não é através de um templo, de uma edificação que as coisas vão se estabelecer e se consolidar. É através de uma união de corpo de Cristo. Quando nos tornamos membros orgânicos de Cristo, o tabernáculo está totalmente restaurado à autoridade de Deus na terra. E aí o plano e o governo de Deus, o reino de Deus já também está estabelecido. Porque o reino só aparece quando Cristo reinar, né? Sim. Então isso vai acontecer no milênio. Hoje nós todos estamos em preparação para que isso aconteça. Eu estou me tornando cada vez mais orgânico à medida que o tempo vai passando. Deus está me dando essa oportunidade, como para muitos, de se tornar membros orgânicos do corpo de Cristo. E isso é uma coisa assim que faz com que o fluxo do Espírito dentro de cada alma
aumente a sua presença do Espírito, né? Daqui a pouco nós não vamos gostar de absolutamente nada do que é práticas carnais. Como já não gostamos de muitas. Sim. Mas tem algumas que permanecem, mas vamos ser libertos delas, né? Por exemplo, o controle do temperamento, a ira, é uma coisa que brota a qualquer momento na vida da pessoa e aquilo vem da carne. O julgamento silencioso, quietinho, é das trevas, mas a gente sabe que tem esse pecado ainda, esse domínio das trevas. Então, lentamente, Deus vai preparando o nosso coração para a gente repugnar essas coisas e não querer mais. Sim. Através de uma nova renovação, né? Uma nova visão, uma renovação mental suficiente para que eu venha desprezar aquelas influências espirituais para me ter aqueles comportamentos negativos, né? Tá certo. Ministro, na página 14 desse livro, A Tenda de Deus, diz assim, que há 2 altares. Um é de bronze, onde Deus nos toma para queimar tudo que não é dele. E no segundo altar, Deus nos toma para estabelecer a vontade dele e para eu também ofertar a minha adoração. Em qualquer dessas 2 situações, as nossas atitudes são como fumaça para ele. Eu queria que o ministro trouxesse esse comentário sobre isso. Sim. Você olha a fumaça do altar de bronze, ela tem um cheiro. E esse cheiro é de morte. Certo? Agora, ali, para comprovar a morte, fica uma cinza em cima do altar, daquilo que foi queimado. Então Deus se agrada do cheiro da queima da carne? Sim. Quem é que não gosta de um cheiro de churrasco? Né? A gente é gaúcho, é bom comer, né? Também, né? Só o cheiro é ruim. O pessoal tá lá, 11h30, a briga lá dentro tá grande, né? Só Jesus. Querendo... E aí tu sente um cheiro de churrasco, aquilo dá um prazer e aquilo provoca, né, muitas coisas, vontade de comer. E aí, então, esse cheiro de queima, de holocausto, e mais a cinza que ficou, agrada a Deus, porque alguém que não presta morreu. Amém. Alguém que é inimigo de Deus morreu. Quando você vai lá para o altar, do segundo altar, é diferente. Lá é a ressurreição do seu filho, né? Aquele aroma da ressurreição. Amém. E não é um cheiro de churrasco e nem vai ficar cinzas ali, né? Que aquele incenso moído é o Cristo moído pelas nossas iniquidades, Isaías 53, né? É o censo, o incenso então é queimado e aquele aroma não é de churrasco, né? É diferente o aroma para Deus. Aquele aroma é para mostrar para Deus que somos vasos totalmente entregues para a sua expressão na terra. Amém. E para servi-lo. Tá certo. Ministro, eu recebi uma pergunta aqui, tá? Recebi agora, até inclusive ao vivo aqui no programa, de um pai, né? Tá aumentando a família, né? E assim como eu e a Neuza, a gente tem uma família já grande, a gente fica muito preocupado com a questão da educação secular, né? Que realmente nem sei se dá para se dirigir à educação secular com essa palavra educação, né? Porque realmente hoje a educação secular que deveria ter uma parte muito importante da formação intelectual das nossas crianças, né? Há uma falha muito grande, porque está gerando cada vez mais perturbações, né, Neuza? A Neuza, como mãe, a gente acompanha. O ministro também é pai, já tem as suas experiências, né? Mas esse pai aqui está muito preocupado com a educação secular do seu filho, das suas filhas, na verdade. E aí ele pergunta o seguinte, e eu até já fiz essa pergunta para o ministro pessoalmente outra vez, mas vamos fazer aqui novamente ao vivo aqui, porque é a pedido desse pai. Já existiu a possibilidade na Igreja do Senhor Jesus Cristo de ter uma escola física ou nos dias atuais de forma online que ensine as crianças sobre o tabernáculo, entre outros assuntos relacionados à palavra de Deus? Eu não sei se vai dar tempo para isso, sinceramente. Como é virtual isso e não tem como ser físico, é impossível ser físico daqui para frente,
Sim. É provável, e já está a caminho, de parceiros, irmãos aí que têm negócios nessa área de ensino, que já está preparando para se adequar à legislação aí do país, já está se preparando para oferecer essa escola virtual. Né? Eu creio que isso aí é rápido, é fácil de organizar no medida que as leis governamentais aí liberem. Aí tudo vai ser rápido, então essas aulas serão realmente virtuais, né, com os alunos, que hoje vai sanar uma dificuldade enorme dos pais de terem que mandar seus filhos para aquilo que o mundo jaz no maligno, a iniquidade se multiplicou, né, e hoje nós não temos mais assim altruísmo no mundo, bem comum, essas coisas não existem mais. A gente precisa abrir os olhos. Hoje você só tem na terra duas coisas, eu tenho dito isso, tudo se resumiu, satanismo e cristianismo, só tem essas duas coisas. Sim. Infelizmente o mundo e os países simpatizaram com o satanismo. Há um gosto por isso, e esse gosto não é consciente, foi um gosto formado subjetivamente, magicamente, dentro dos corações das pessoas, e foram levando para uma tal de avanço social, engenharia social, o avanço, e em detrimento desse avanço, essa conversa foi sedimentando no coração das gerações, dessas duas gerações que se passaram. Sim. E hoje já é totalmente concebido e aceitável o satanismo, né? Só não vê quem não quer, né? Porque para a gente saber se tem satanismo e cristianismo, tem que ver os princípios que estão regendo a sociedade, né? Então, hoje tem leis governamentais que vão totalmente contra, né? Totalmente contra os princípios de Deus. Então aí chegou o caos, chegou o fim, né? Quando um governo se desconecta da verdade e da lei maior, terminou tudo, né? Então agora só nos resta nos defender como podemos, com a graça de Deus aí, para poder chegar até o fim. Amém. Né? Eu prefiro ensinar em casa um filho do que mandar para a escola. Amém. Isso não é a Bíblia que está mandando isso. Eu penso assim. Tá? E até porque... Eu não mando mais filho meu para a escola só se... Até porque se nós observarmos assim na palavra de Deus, já fala, né, que os judeus, os pais lá naquela época, né, eles inculcavam, né, na criança as verdades bíblicas, né, que é o que forma o caráter e a educação moral, né, de uma criança, né. E as leis de obrigação de levar as crianças para a escola é uma questão de cultura, de desenvolvimento intelectual. Porque isso aí não deveria ser uma lei. Isso deveria ser um direito da pessoa. Amém. Como é que o governo vai obrigar que um pai coloque todos os filhos na escola se ele tem condições de dar um ensino melhor? Pois é. Entende? Mas como o país é subdesenvolvido culturalmente, tem que ter leis. É que nem aqui na igreja. O culto de adoração no espírito é diferente, mas nós temos que meter a colher humana aqui, porque senão vira uma baderna. Sim. Né? Verdade. Só Jesus. Ministro, o bronze da bacia tinha origem nos espelhos das mulheres. Isso que me chamou bastante atenção. Eu queria que o ministro comentasse. Espelho tem uma função muito boa. Serve pra gente ver a gente toda hora, né? Amém. Quando tu olha o teu rosto com 15 anos, né? Tu olha até de perfil, de costa, de frente pro espelho. Quando chega em tal época, tu nem quer mais saber do espelho. Né? Reflete mesmo, né? Reflete. Mas aquilo ali era um material para a edificação de um altar, né? Aquilo era obediência a uma ordenança dada por Deus para as figuras começarem a ministrar verdades dentro do coração de todas as gerações subsequentes dali. Né?
E aquele altar representa a travessia do Mar Vermelho. Quando Moisés, através daquelas pragas, Deus forçou o povo a sair do Egito, quando passou o Mar Vermelho, aquilo ali é o altar de bronze e a bacia, né? Tipifica isso, né? Hoje não é mais assim. Hoje tu prega o evangelho, né? E a pessoa professa a sua crença, a sua fé em Jesus e vai para o batismo. Ela cumpriu o ato exterior. Naquele momento a redenção chegou até ela. Ela foi redimida, justificada pela fé perante Deus. Amém. Isso é aquele bronze ali, né? Representa julgamento. Bronze quer dizer julgamento. Amém. Ministro, são 9h49, tá? Passa voando, né? Acho que nós vamos ter que começar na segunda-feira já às 9h com a presença do ministro, né? Porque bastante questionamento, bastante pergunta, e a gente fica muito feliz aí com a preocupação dos nossos ouvintes de conhecer a verdade, né? Mas tem dois assuntos assim que são pontos nervosos na vida da igreja, que um deles é a questão de dízimos e ofertas, né? A contribuição, e outro é como se fosse um arame farpado, né, que passa nos nossos ouvidos. O ministro sempre usa esse termo, né, que é a questão do perdão, né? São duas coisas nervosas na igreja, é o bolso e um coração limpo, né? E na o mais difícil é o perdão. Pois eu ia dizer, né, justamente na página 18 desse livro, o ministro fala assim, ó, que muitas pessoas usam essa frase: se eu te fiz alguma coisa de mal, me perdoa. Mas isso não representa reconciliarmos com o Senhor, né? E eu quero dar um testemunho, né? Teve no passado uma pessoa que veio consertar comigo. E na verdade, assim, como houve outras pessoas que o ministro também teve experiência, e a Neuzinha também tem, e nossos ouvintes também têm. Outras pessoas que chegaram e disseram para nós assim, ó, se eu te fiz algum mal, me perdoa. Mas outras pessoas aproveitaram a situação e, ao invés de pedir perdão, na verdade, nos acusaram. Teve uma situação que uma pessoa veio me pedir perdão, mas me acusou que eu fiquei mais mal do que ela, né? Então, eu queria que o ministro falasse um pouquinho sobre a questão do perdão, né? Como é esse perdão, né? Qual é a atitude, a postura daquele que vai pedir perdão? Como ele deveria proceder de forma prática, ministro? Quando o ego quer pedir perdão, ele faz isso que tu falou. Agora, quando o Espírito me convence a pedir um perdão, ali tem ingredientes, tem humildade, simplicidade, tem honestidade, tem exposição. Então, se tem isso, é genuíno perdão. Se não tem isso, é maquiado, né? Sim. Agora, às vezes as coisas começam com maquiagem, depois tornam-se realidade. Então tem que fazer um treinamento progressivo para chegar lá no perfeito, né? E eu comecei maquiado assim também, né? Porque eu queria preservar o orgulho, né? Então, depois eu fui ver que aquilo era uma farsa e um auto-engano. Aí eu digo, não, mas para aí, não é assim as coisas. Vamos fazer certo, né? Tá certo. Mas então, ministro, vamos aproveitar aí nessas considerações finais e nós vamos lembrar, né, da nossa campanha aí, o ICCC, né, que realmente tem meio tímido, como o ministro está falando, mas está acontecendo alguma coisa nos ares, né, ministro? Mas no YouTube deu 1.000 inscritos, né? Olha Glória só. a Deus. Né? Amém, graças a Deus, quase 1.000 inscrições. Então, claro que nós podemos tranquilamente em 60 dias dobrar aqueles 9.000 que nós tínhamos lá quando começamos a campanha. Hoje já tem 10.000 e pouco ali, né? Glória a Deus. Então nós podemos assim, claro, e eu creio que os programas de rádio, que são diários, podem nos dar uma ajuda significativa no encorajamento, na ajuda, porque às vezes as pessoas não se inscrevem porque é muito complicado entender tudo aquilo. Sim. Não é porque elas não querem. Elas começam a olhar aquele monte de detalhe ali e eles não sabem manejar com informática, eles não são assim preparados para isso. Talvez muitas pessoas não estão com essa habilitação, né? Então talvez o impedimento nem seja uma recusa emocional da pessoa de querer fazer isso. Não, às vezes é uma questão de técnica, né? É uma questão que precisa uma divulgação maior, uma ajuda dentro das igrejas. Irmãos que têm habilidades nessas áreas têm que pegar os irmãos e ajudar os irmãos.
né? Porque nós somos um corpo, todos nós temos que trabalhar para o Senhor, né? Então você está lá, chegou meia hora antes do culto, aí pergunta, você é inscrito no canal, tal? Não. Então, podemos fazer isso? Por que tu não fez ainda? Ah, mas eu não entendo nada disso. A maioria que eu abordei até hoje diz, não entendo nada, não sei fazer isso aí, né? Mas a juventude geralmente sabe mexer muito bem nessas coisas, né? Verdade. Então, a gente tem que colocar os jovens a ajudar dentro das igrejas, porque para fazer coisas do arco ali naquela internet, né? Então o jovem sabe bem como lidar com isso. Amém. Mas são 9 horas e 54 minutos, vou deixar a Neuza dar as considerações de agradecimento. A intercessão. Neuza. A intercessão aí. Ministra, a gente fica muito feliz com esses resultados, né? E com certeza isso vai melhorar. Vai melhorar porque é o evangelho do reino, né? E a gente sabe que é o cumprimento da verdade de Deus, né? Que vai ser chegada a todas as pessoas, né? Ontem, eu queria frisar que o culto de Cachoeira ontem, a gente ficou jubiloso, assim. Nós 5 sentamos para assistir aquele culto, assim, vendo aqueles irmãos se manifestar. Aquilo ali foi um cumprimento de uma verdade que eu vi lá na tua casa ainda, lá em Cachoeira, né? Quando o Espírito falava. 1993. Olha só. 24. Profecias que a gente vê, assim, ó, como que a gente não vai criar fé e força e perseverança, né, para continuar, né? Então, não podemos morrer assim na praia ali, como se diz, né? Então, eu fico muito feliz, a gente ficou muito feliz, as crianças ficaram assim, eles têm um gosto pela língua inglesa, então a gente incentivou cada vez mais e vamos incentivar cada vez mais, né? Os nossos filhos, essa geração mais nova aí, a aprender o The Books on the Table, como disse o irmão Heriberto. Né? Mas a gente fica muito feliz, ministro, assim, de partilhar isso contigo, né? E que essas alegrias cada vez sejam maiores assim na tua vida. Amém. Eu agradeço aí a participação e voltamos aí a semana que vem, em nome de Jesus. Amém. Para estar falando daquilo que é mais precioso aqui na terra, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Deus abençoe, até a próxima oportunidade, ministro. 9 horas e 55 minutos, né? Tivemos essa participação especial aí do ministro da Palavra, trazendo esse aprofundamento sobre esse tema bastante importante na nossa educação espiritual, que é a questão do tabernáculo, né? E uma dica aí, né, Neuza, para que todos possam acessar esse material e se aprofundar, porque eu sempre digo aí, compartilho com os irmãos em várias ministrações, a gente já trouxe em pauta esse assunto, que o tabernáculo é um roteiro, né? É um caminho, é uma planta, né? É um mapa, né? De como você, passo a passo, se achegar lá no objetivo final, que é uma comunhão plena com Deus, né, Neuza? É verdade, Marcos. A gente vê, assim, esse livro, ele tira vários mitos da nossa mente, né? Porque, às vezes, tu vê aquele tabernáculo, assim, aquele desenho tão bonito, né? E tão cheio de detalhes. Mas o livro A Tenda de Deus, ele explica assim minuciosamente tudo que Deus quer fazer. Aquilo ali é dentro da nossa alma, é dentro da nossa vida, né? E você vê o cuidado, você vê a proteção de Deus quando você entende aquilo que Ele está fazendo, né? Isso é maravilhoso. Gente, 9 horas e 55 minutos, o programa finda nesse momento, né? A gente agradece a participação de várias pessoas aí que compartilharam no Facebook, deixando postado o seu comentário, né? E também aqueles que estiveram aí no app também, Pão de Judá, e também na 102,7 FM Rádio Interativa. Neuza, muito obrigado pela tua participação, que Deus te abençoe. Eu desejo mesmo para ti, a ti e a tua casa. Então viu? tá bem bom, né? Que é duplamente a bênção, né? E você que está aí ainda com a gente, lembrando que amanhã, terça-feira, ao meio-dia, Escola do Reino, aula inédita 213, né? 213. Olha só, as últimas aulas foi falado muito sobre a questão da cruz, né? O que será que Deus tem para nós amanhã, né? Mas vamos aproveitar e preparar nosso coração revisando a última aula dada, 212, aqui no programa Vento Sul, a partir das 9 horas, você é nosso convidado. Porque no programa Vento Sul, aula dada, aula revisada. Ficamos por aqui e até amanhã. A cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo a Rádio Menorá. A rádio feita para você melhorar. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A namorada,
oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para a sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, Ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651 8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de milho. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia, agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo o almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta, você almoça e janta
Antonieta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Alto Posto Estação Antonieta. Abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82 Centro. Fone 3651-3661. Antonieta, tá te esperando, Antonieta, tá te esperando, Antonieta, tá te esperando, Antonieta, tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também.